Uma grande epidemia no ano 20 de cada século. Estaria Deus fazendo um limpa na Terra a cada 100 anos? Uma publicação nas redes sociais constatou que o mundo sofreu com as maiores epidemias nos últimos 8 séculos e que elas aconteceram sempre no ano 20. Seria verdade ou apenas mais uma forma do ser humano tentar explicar os acontecimentos? E se for verdade? Eu sou Ivan Lima e hoje eu vou te contar tudo sobre essa teoria e tentar esclarecer um pouco as coisas. Mas antes de começarmos, já confere se você é um inscrito aqui no canal. Não perde tempo, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo que publicamos. Combinado? Vou ficar esperando por você então. Vamos lá. Essa teoria que surgiu na internet é do comecinho desse ano. E nela afirmam que desde 1320, todas as maiores epidemias que assolaram a humanidade surgiram no ano 20 de cada século. A primeira delas seria a peste bubônica, que quase dizimou a humanidade. Em 1420, então retorna a peste bubônica, que conseguiu repetir o estrago feito no século anterior. No século seguinte, em 1540, o Império Azteca morreu de varíola. E em 1620, houve o surto de moléstia contagiosa. Seguindo da praga de Marsella, em 1720, e a epidemia de cólera, em 1820. E, finalmente, 1920, com a gripe espanhola e a atual epidemia de 2020. E aí? Você acha que essa teoria pode estar certa? Ou você já percebeu algum erro nela? Comenta aqui embaixo. E enquanto você dá o seu palpite sobre a veracidade dela, vamos desmistificá-la. Começando pela que abre a lista. A peste bubônica. Já temos 2 grandes erros logo do começo dessa teoria, já que, de acordo com o relatório do Centro Nacional de Estudos de Genoma Humanos dos Estados Unidos, a peste bubônica teve seu grande surto entre os anos de 1347 e 1351. A peste bubônica é causada pela bactéria Yersinia pestis, e ela pode se disseminar pelo contato com pulgas e roedores infectados. Os sintomas dela incluem inchaço dos gânglios linfáticos na virilha, na axila e no pescoço. Além disso, a pessoa contaminada ainda pode apresentar febre, calafrios, dor de cabeça, fadiga e dores musculares. E essa doença é a causadora da histórica, então chamada, peste negra, que matou entre 75 milhões e 200 milhões na antiga Eurásia. E aí temos mais um erro, já que na lista a peste bubônica e a peste negra são ditas como epidemias diferentes, elas não são. Seguindo a ordem, em 1540, o Império Azteca teria sido dizimado pela epidemia de varíola. No entanto, isso está longe de ser verdade. De acordo com os estudos feitos por pesquisadores alemães, entre os anos de 1545 e 1550, 15 milhões de pessoas teriam morrido por conta da salmonela. Isso seria 80% da população asteca da época. No entanto, 2 décadas antes disso acontecer, uma epidemia de varíola teria deixado entre 5 a 8 milhões de vítimas, um número um tanto quanto expressivo, porém consideravelmente menor do que o de mortos por salmonela. A doença atormentou a humanidade por mais de 3.000 anos. Os principais sintomas dela eram febre, erupções na garganta, boca e no rosto. Felizmente, ela foi erradicada do planeta em 1980, após uma campanha de vacinação em massa. A próxima epidemia, segundo a teoria, teria sido em 1620 e foi causada pelo surto de moléstia contagiosa,
que teria acontecido no navio Mayflower. Essa embarcação deixou a Inglaterra em 1620 em direção ao chamado Novo Mundo, que é correspondente ao atual território dos Estados Unidos. E, de fato, todo o transtorno ocorreu no período indicado na teoria. Segundo uma cartilha lançada sobre o ensino da história dos peregrinos do Mayflower, quando a embarcação chegou na América naquele ano, eles estavam no inverno e muitos passageiros acabaram adoecendo e falecendo em decorrência da moléstia, que seria a combinação de diferentes doenças. A data da próxima epidemia da lista também está correta. A peste de Marsella começou, de fato, no ano de 1720. A doença matou 100 mil pessoas, mas a França conseguiu se recuperar rapidamente do surto. E em 1765, o crescimento da população estava de volta ao que se encontrava antes da pandemia. Uma das tentativas dos franceses de parar a propagação da praga incluíram uma lei do Parlamento de Aix, onde se obteve pena de morte para qualquer comunicação entre a cidade de Marsella e as outras províncias. Para que se obtivesse ainda mais sucesso nessa separação, uma parede denominada Muro da Peste foi erguida em toda a fronteira da cidade. Agora, vamos para as pandemias de cólera. Sim, no plural, já que a doença teve 6 surtos entre 1817 e 1923, e não apenas em 1820, como diz a teoria. Inclusive, o mundo vive atualmente a 7ª pandemia de cólera, que começou em 1961. A primeira epidemia global aconteceu em 1817 e matou centenas de milhares de pessoas. Desde então, a bactéria vem sofrendo diversas mutações e causa novos ciclos epidêmicos de tempos em tempos. E por conta disso, ainda é considerada uma pandemia. A transmissão dela acontece a partir do consumo de água ou alimentos que estão contaminados. Além disso, é mais comum em países subdesenvolvidos. Um dos países mais atingidos pela cólera foi o Haiti, no ano de 2010. Aqui no Brasil, já tivemos diversos surtos da doença, principalmente nas áreas mais pobres no Nordeste. No Iêmen, no ano passado, mais de 40 mil pessoas morreram devido à doença. Seus sintomas são a diarreia intensa, cólicas e enjoos. Apesar de já existir uma vacina, ela não é 100% eficaz e seu tratamento é feito com antibióticos. A penúltima epidemia da lista, a gripe espanhola, surgiu em 1918, 2 anos antes do que é afirmado na teoria. Estima-se que ela tenha matado entre 40 a 50 milhões de pessoas. Mais de 1/4 da população mundial foi infectada e até mesmo o presidente do Brasil, da época, Rodrigues Alves, morreu da doença em 1919. Os sintomas da doença eram muito parecidos com os da atual doença e não existia cura. Na cidade de São Paulo, a população foi atrás de remédios caseiros feitos com cachaça, limão e mel. De acordo com o Instituto Brasileiro da Cachaça, foi dessa receita que nasceu a famosa caipirinha. Além dos erros presentes na teoria, podemos citar outras 6 epidemias que ocorreram no último século e que não cumprem o padrão de uma epidemia a cada 100 anos. Entre elas, temos o surto de Ebola, em 2014, o surto de SARS, em 2002, as pandemias de AIDS, que se iniciaram em 1981 e que ainda continuam, o surto de tifo de 1918 e a tuberculose em 1950, e a H1N1 de 2009. O causador da gripe suína foi inclusive o primeiro a gerar uma pandemia no século XXI. O vírus, que surgiu em porcos no México, se espalhou rapidamente pelo mundo e matou 16 mil pessoas. No Brasil, o primeiro caso foi confirmado em maio daquele ano, e no fim de junho, mais de 627 pessoas já haviam sido infectadas.
de acordo com o Ministério da Saúde. O contágio com a doença acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. Os sintomas são os mesmos de uma gripe normal: febre, tosse, dor de garganta, calafrios e dores no corpo. Além de todos os erros apresentados na teoria, os primeiros casos da atual doença foram registrados em novembro de 2019 e não em 2020. Especialistas da saúde também desmentem que exista algum tipo de padrão temporal entre os surtos epidêmicos, mas eles afirmam que alguns vírus têm sim um caráter sazonal. E sobre a atual pandemia, no momento em que esse roteiro foi escrito, mais de 1.388.926 pessoas já haviam falecido em todo o mundo. Mas já podemos ficar otimistas com uma futura vacina, já que, no momento, existem 3 delas em teste, com uma precisão de 90% de eficácia: o Coronavac, a vacina de Oxford, e a Pfizer. E aí? Você tinha visto essa teoria rodando pela internet? Se sim, chegou a acreditar nela em algum momento? E se for verdade,